Então, boa noite. A gente estava aqui numa conversa antes, um pouquinho, na sala de espera. Vocês chegaram, muito bom. Oi, Emília, Jacinta, que já falei rapidinho, Walter, Isabel, Aninha e Paulo chegaram logo cedo, a Nete também, a gente estava conversando. TT tá no Recife, aí hoje ela tá meio que tava numa consulta, ia chegar tarde em casa, e Cris também. Tinha reunião de condomínio hoje, que parece que vai ter sorteio de garagem, ela não podia não estar presente lá, que vai mudar a vida dela um pouco, né? A garagem que ela vai mudar do carro. Então pronto. Então estamos nós aqui e a gente segue, né? O nosso estudo. Então tá, vamos nessa? Então tá, eu vou mutar os microfones só enquanto a gente faz nossas preces iniciais, a nossa quietação inicial. Aí a gente segue o nosso estudo do capítulo sobre o sofrimento. Então tá, deixa eu fechar aqui, compartilhar. Então, queridas, a gente. Então agora a gente se coloca presente. Presente no nosso momento, aqui agora, onde a gente está. Então a gente se coloca. Convido vocês a gente se colocar presente ao nosso corpo agora. Pode fechar os olhos por alguns instantes e respirar tranquilamente, soltando as tensões do corpo, deixando a consciência iluminar todo esse campo somático. Aproveitando cada inspiração para soltar as tensões, soltar as preocupações. Acalmando nossa energia, né, o nosso corpo sutil. Então, com o nosso corpo grosseiro acalmado, relaxado, o nosso corpo sutil também pacificado, com a nossa respiração profunda, soltando. A nossa mente também se acalma. E agora, diante, né, desse momento, diante da imagem de Guru Rinpoche, que está à nossa frente, a gente sente a presença dessa dimensão de sabedoria que permeia, que a gente agora projeta sobre Guru Rinpoche, Buda, Sakyamuni, nossos lamas. Mas eles nos apontam o tempo todo como um espelho, dizendo: essa sabedoria permeia tudo, todas as mentes. Então a gente se sente agora protegido, né? Eles, com a presença de Guru Rinpoche, espelhando isso para nós, essa dimensão de sabedoria presente aqui e agora. E a gente então se abre para nosso encontro, para nossa prática de hoje, lembrando, primeiro, reconhecendo que a nossa dimensão de consciência ela é incessante, que então agora, aqui agora, é o resultado de todas as nossas ações passadas. A gente vê que as facilidades e vantagens desse precioso renascimento humano são extremamente difíceis de encontrar. A gente reconhece, a gente gera uma apreciação pelas condições que agora a gente reuniu nesta vida. Esse corpo, essa inteligência, a nossa capacidade intelectual, né? As nossas condições que a gente cultivou, a nossa família, nossos amigos, nossa educação, condições materiais, mas em especial o fato de a gente ter encontrado nesta vida o Dharma genuíno a partir dos nossos mestres, sejam pessoalmente ou através dos livros. Então a gente se alegra, se empodera, reconhecendo a preciosidade dessa vida humana.
essas condições que a gente tem agora. Mas aí a gente lembra tudo, todos que nascem, tudo que surge, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Todos os fenômenos, eles não têm existência inerente. Eles surgem de causas e condições, como essa nossa vida aqui, esse conjunto de corpo, energia, mente. É um surgimento de causas e condições. Quando essas causas e condições mudam, os fenômenos mudam. Assim é a natureza de todos os fenômenos. São estar em fluxo, constante surgimento e mudança. E a gente olha então todas essas mudanças, sejam na grande escala, né, do nosso ambiente, nosso universo, está tudo em constante mudança. E a gente também vê uma dimensão mais sutil, né? Nossas células, nossas sensações, nossas emoções, nossa mente, nossos pensamentos estão em constante mudança também. Então a gente relaxa nesse reconhecimento, aproveita cada momento como um momento de prática, não perde tempo, e a gente se prepara para acolher todas essas mudanças como caminho, em especial o momento da nossa morte. E aí a gente lembra também que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. A gente vê claramente a natureza interdependente das causas e condições, especialmente quando a gente estuda a lei de causa e efeito, os 12 elos, a interdependência. A gente vê que tudo está interligado, né? O universo, o ambiente, o nosso comportamento e a nossa mente. Muitas causas se reúnem para produzir um resultado, infinitas. Só uma mente onisciente consegue ver todas essas implicações, essa rede de interconexão. Mas agora a gente fica claro para nós, a gente precisa cuidar das nossas ações em corpo, em fala e em mente, sendo bem prático, para que a gente possa se vincular a ações positivas, ações virtuosas e evitar ações não virtuosas que vão nos levar a sofrimento e nos afastar do caminho. Por fim, a gente olha a natureza do sofrimento, a natureza de sonho do sofrimento. A gente vê que a natureza contínua dos 3 reinos do Sansara é um oceano de sofrimento. Enquanto a nossa mente, que cria o seu próprio sofrimento a partir da ignorância, da delusão, fazendo surgir o autocentramento, as aflições mentais, com elas ações não virtuosas, tendo como resultado insatisfatoriedade e sofrimento. Então a gente olha claramente, vê a fonte, a natureza do sofrimento e vê a possibilidade de liberação completa, uma vez que a nossa mente se reconheça a verdadeira natureza de si mesma e de todos os fenômenos. Então a gente, com essa contemplação, a gente vê claramente um caminho de transformação, um caminho de liberação. E surge em nós essa decisão. Ao me recordar disso, possa minha mente voltar-se para o Dharma sagrado, para a verdade, para um caminho de transformação genuína. Então, com essa contemplação, com essa decisão, a gente renova o nosso voto de refúgio e de bodhicitta. Refúgio nas 3 joias, nas 3 raízes, nos 3 kayas, que é, digamos assim, um gradual aprofundamento da nossa prática. E a gente faz o voto de bodhisattva, bodhicitta, né? Iniciando pelo caminho, né, das 6 perfeições, culminando depois com a bodhicitta absoluta, que é o reconhecimento da natureza da nossa mente, de todos os fenômenos. No Buda, no Dharma e na excelente assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Foi que através da minha prática das 6 perfeições,
possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. As 6 perfeições são generosidade, moralidade, ética, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Sangye chodan saki choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye druparsho Sangye chodan soki choknam lam janchu bardudani kyapsuchi dagi jinsogi pesonam ki drola pentir sangye druparsho. Tendo renovado nossos votos de refúgio, então fica mais fácil para nós aspirar, né, as 4 incomensuráveis, fazer, né, votos ilimitados a partir das 4 incomensuráveis, que é a bodhicitta da intenção. Que todos os seres tenham a felicidade e suas causas, isso, inclusive nós. Que eles sejam livres do sofrimento e de suas causas. A gente se inclui em todas essas aspirações. Que eu e todos os seres nunca sejamos separados da bem-aventurança sublime, que é livre do sofrimento. Que eu e todos os seres permaneçamos em grande equanimidade, livres do apego aos que são próximos e da aversão aos que são distantes. Então, com esse coração aquecido, com esses votos, com essa decisão, então a gente, diante de Guru Rinpoche, a gente estava agora, né, sentindo a sua presença, que faz com que a gente se reúna aqui agora, essa mente de sabedoria, né, que mantém essa energia, né, do Dharma, da verdade. Então agora a gente pode sentir a presença de Guru Rinpoche olhando diretamente para nós. E a gente então, com a prece das 7 linhas, a gente aspira toda a nossa confusão, não só nossa, mas a gente pode imaginar ao nosso lado todas aquelas pessoas que a gente aspira que possam, né, que estão sofrendo e que têm conexão conosco nesse momento, seja positiva ou negativa, mas que a gente aspira que toda essa confusão possa ser removida. Então a gente faz essa prece das 7 linhas como um pedido profundo, assim, sincero, e com confiança de que a gente se abrindo para esse reconhecimento e as bênçãos de Guru Rinpoche, essa mente de sabedoria de toda a linhagem, toda essa nossa confusão, nesses nossos obstáculos externos, internos e secretos, são removidos e purificados. Na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. E o Guru Rinpoche olha para a gente firmemente, alegremente e atende a nossa súplica, conduzindo a partir do seu próprio coração luzes, esses raios de luz de sabedoria que tocam, né, a nós e a todos os seres, purificando toda a nossa confusão. Orgenyu no Jansam Pema Dompula Yatsenchagi Nudrunye Pema June Jesudra Kurdukandro Mampekor Keki Jesudadruki Jengiloptir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Que todas as pessoas que sofrem, todos os seus algozes possam também ser purificados.
Orgenyu Ginu Jansam Pema Gesa Dompolaya Sencha Ginyu Drune Pema June Jesudra Kordukandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jengeloptir Shiksuso Guru Pema Sidi Hum. Vamos aduzir a nossa súplica com essa prece, dissipando obstáculos no caminho. Guru Rinpoche, corporificação dos Budas dos 3 tempos. Guru, que é grande bem-aventurança, Senhor de todas as realizações. Guru, que é o dinâmico irado domador de Maras, dissipador de todos os impedimentos. Rogo-lhe, confira suas bênçãos, por favor, remova todos os obstáculos externos, internos e secretos, e conceda suas bênçãos para que os nossos desejos sejam espontaneamente realizados. Do Sum Sangye Guru Rinpo Chenyu Kunda Dewa Chempoja Barche Kunsau Dudu Drapo Sa Soa Depso Jinji Laptu So Chinan Sanwe Barche Jiwa Dan Sampalum Jidrupar Jinjelo Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Guru Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Sente as bênçãos de Guru Rinpoche purificando toda a nossa confusão, a confusão de todos os seres. Como Vajrasattva purifica todo o nosso karma, todos os nossos obscurecimentos. Deixa essa luz de sabedoria penetrar, vindo do coração de Guru Rinpoche na nossa direção, na direção de todos os seres. Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Guru Pema Sidi Hum. Om Ahum Vajra Guru Padma Sidi Hum. Então, pela força da nossa súplica, alegremente Guru Rinpoche, tendo concedido as bênçãos, ele alegremente se dissolve em luz, uma esfera luminosa, radiante, com as 5 luzes da sabedoria, da mente de sabedoria. Essa esfera luminosa vem para o topo da nossa cabeça. A gente pode imaginar que vai para o topo da cabeça de todos os seres, vítimas e algozes. Desce pelo nosso canal central e repousa em nosso coração. E a gente pode imaginar essas luzes de sabedoria agora radiando a partir do nosso coração, do coração de todos os seres, purificando, todo o nosso corpo, iluminando todo o nosso corpo, toda a nossa energia, nossas sensações, toda a nossa mente, toda a nossa consciência, todas as direções.
gente pode reconhecer que tudo fica como se a gente estivesse agora olhando tudo com a percepção pura a partir do nosso coração, como a mente de um Buda vê todas as aparências como Dharmakaya, todos os sons como mantra, todos os fenômenos como deidades, todos os seres como deidades. A gente repousa aí por alguns instantes. Tô. Desculpa, foi a mágica de Guru Rinpoche. Ai, bem na hora, assim. Eu vi, eu vi que ficou aqui. Às vezes a minha internet, né, dá uma. Mas que bom. Então foi providencial. A gente parou bem no momento certo. A gente voltar aqui. Então, assim, falando com a Nete, né? Um pouco a Nete falando, né, do momento difícil agora que cada um de nós passa, né? Nós temos nesses altos e baixos, hora a situação tá calma, daqui a pouco vem uma perturbação, né? Então é a gente adequar a nossa prática para o momento que a gente está vivendo. A gente não insistir numa coisa como se fosse uma coisa mecânica. A prática é um conjunto, é um remédio, uma farmácia de muitos remédios. Então que a gente possa utilizar aquele que vai trazer mais benefício naquele momento. Então a gente tem, né, as práticas de shamatha, mas tem as práticas do coração, né? Compaixão e saber, compaixão e amor. Então as práticas de contemplação nos ajudam são a base para a gente entender a etapa da quietação da mente, a etapa de aprofundamento da sabedoria, da visão, que é olhar como é que a nossa realidade se dá, como é que a nossa mente opera, como é que a gente se constrói, como é que o nosso mundo, como a gente sustenta a nossa experiência de mundo. As práticas de sabedoria vão nos ajudar nisso. Mas a gente vai usando todas as possibilidades. Então, que a gente não insista numa prática que não está, a gente está vendo que não está trazendo um benefício. Então, a gente começa, né? Aquele roteiro do Eric é um roteiro interessante para quem está fazendo o body training, porque tem um pouco de... A gente pode passar rápido um pouco pela etapa de shamatha e não ficar muito tempo fazendo suspiro gentil, por exemplo. Ele sugere 21, a gente faz 5. E aí vai seguindo, porque a gente então acalma, né? E vai passando pelas contemplações que ele sugere, né? Ali. Então é um roteiro muito profundo, mas se a gente olhar, realmente está presente ali para cada palavrinha, sabe? Isso também nos ajuda, assim, a abrir. Mas a gente não insiste em fazer uma duração que não está confortável para a gente ali naquele momento. Então 21 é uma proposição, ele mesmo diz, 21 é uma proposição. Faz 3, tá bom? Se não der, entende? Faz 7, né? Então alguns médicos recomendam contar 7 respirações, ou 10 respirações. 21 já é muito. Então a gente vai adequando, né? E aí a gente começa a nossa prática, abrindo a nossa motivação, purificando a nossa motivação, pedindo as bênçãos, né, da linhagem. Aí uma prática de acalmar, de trazer, né, acender a bodhicitta da aspiração com as 4 flores e com as 4 incomensuráveis. Isso é importante, né? Por que a gente está praticando, né? A gente está praticando para trazer benefício para nós e para os outros, né? Não é para a gente se encastelar, né? E então aí a gente vai se dedicar a ver claramente, né? Que é as práticas de Vipassana. Quem é esse que cria essa confusão toda, né? Quem sou eu, né? O que é minha mente? Aí a gente vai para as práticas de Vipassana. Mas isso é um processo. Às vezes a gente, no momento, a gente só precisa cultivar o coração, que é o que vai nos fazer, naquele dia ali, é o que vai nos dar um chão, assim, um espaço. Ou então, a gente só faz uma prática de Guru Yoga, aquela prática de Guru Yoga que ele propõe, mas a gente pode fazer do nosso jeito, mais simplificado, se a gente não tiver tempo. Só como a gente faz aqui, por exemplo, nessa abertura, é uma prática rápida, assim, de Guru Yoga. Então a gente pode, assim, fazer
E aí, a partir daí, a gente contempla um tema, né? Pede as bênçãos. Aí, por exemplo, esse livro que eu sugeri a Net, Para Abrir o Coração, do Shagdu Rinpoche, é muito interessante, que tem muitos ensinamentos aplicados, assim. Como a gente está no, né? Ele está chamando treinamento para a paz, do Bodhisattva, né? Para a paz. Então, aí a gente estuda um pouco um tema que está, né, nos pegando naquele momento. Então, sempre pelo índice, assim. E aí a gente solta. E a gente se, né, dedica a nossa prática e segue o dia. Né? E a gente vai indo. Aí vai ter momentos que a gente vai poder aprofundar Shamatha, tem momentos que a gente vai poder aprofundar Vipassana. Aí a gente vai fluindo, sem se enrijecer demais, assim. Para não ficar uma coisa, né, artificial. A nossa prática ficar uma coisa artificial. Pra gente sentir alegria quando a gente faz a prática, ele se levanta da prática. Entende? Sentir alegria, isso é importante. Oi, Ana. Ou Paulo. Ah, desculpa. Soltar aqui os microfones. Ok. Pronto. Ontem, né, quando estávamos com a prática do yoga do sonho, dos sonhos, eu estava falando com o Denis, né, que tem horas que eu estava com uma certa dificuldade, se era uma prática ou outra, não sei o quê. Então, um Tenzin Gyal fala quando a gente já tem muito sofrimento no Dharma, no Sansara. Vai A criar gente não no pode querer caminho. o Dharma para fazer mais sofrimento. É. Quando tá coisa não vai, você não vai deixar de agora pegar as práticas e não ter o sono, entendeu? Então, Uhum. só repousa Uhum. e, Uhum. e vai Uhum. fazendo, Isso, entendeu? isso. O Dharma não pode ser mais uma Uma fonte de fonte de sofrimento. sofrimento. Exatamente. Exatamente. É isso. Exatamente. Que a gente que a gente se aproxime do nosso momento de prática com essa visão, assim. Ali é um momento de conexão, um momento de alegria, né? Que a gente vai se conectar com esse caminho que se abriu para nós. Então, que a nossa prática nos traga essa alegria. Isso é bem importante. E a gente faz aquilo que vai manter isso, assim, para nós naquele momento, né? E a gente mantém, né, o tamanho, a escolha do que fazer. E pode ser que um dia seja apenas relaxar, né? Simplesmente relaxar, porque a gente está precisando. Pede as bênçãos de Guru Rinpoche. Imagina Guru Rinpoche ali e simplesmente recebe as bênçãos, não faz nada, né? Então, isso é uma parte de fazer uma Guru Yoga quieta, calma, assim, né? Imagine só recebendo as bênçãos. Então a gente tem que criar o nosso aspecto muito pessoal de lidar. Porque é um remédio muito. Que a gente vai tomar de forma muito pessoal, assim. Porque tem que fazer sentido mesmo para nós, assim, né? Então, eu sei, no começo a gente fica meio sem saber o que fazer, a gente fica meio. É como se estar dirigindo um carro, né? A gente vai no começo a gente fica. É uma coisa muito artificial, não sabe o que faz, não sei o que, pega ali, olha para não sei para onde, fica tenso. Mas depois, aí a gente relaxa e pega o jeito, né? A gente pega o nosso jeito, né? E a nossa prática também tem que pegar esse jeito, assim, né? Tem que ser inspiradora para nós, assim, né? A nossa prática. E a gente vai pegando um jeito, assim. É o nosso jeito, assim, que vai dar sentido, assim, né? Nosso ambiente, aquilo que, né, que funciona, assim, enfim. A gente vai, né? Não é como a Ana disse, né? O Tenzin Valo, a gente vai criar um sofrimento na prática, e não dá, né? Já chega. Já chega de sofrimento. Então tá bom? Podemos seguir lá, contemplando agora o tema do sofrimento. Então tá. Simone, tudo bem, Simone? Tudo jóia, Flori. Eu queria até falar um pouquinho dessa coisa do Guru Yoga aí, Eu senti que você que a queria falar gente, alguma como que a coisa. Eu gente, senti assim que estava. como que a gente constrói, né? Eu comecei a fazer essa prática assim, sei lá, eu fazia, não sentia nada e Uhum, tudo. Eu já tive um calor, uma emoção, uma coisa tão gostosa. E uhum, como que foi construção mesmo, sabe? De fazer. uhum, Não entende exatamente. muito, faz meio tocado, mas sim, a coisa constrói, né? Muito Uhum, legal. uhum. Você vai criando uma conexão com a prática mesmo, assim. É, E vai fazendo do jeito que, que fica real pra você, né? é. Então, é Legal. isso. Joia.
Então tá. Então vamos. Eu vou compartilhar aqui. Vou compartilhar o texto. Então nós estamos lá no capítulo do livro do Nondro, né? Comentário sobre o Nondro. Nós estamos vendo o capítulo sobre o sofrimento, certo? Que faz parte das preliminares externas do Nondro, que é o último pensamento que transforma a mente, né? O nascimento humano precioso, impermanência, karma e agora o sofrimento. Então a gente no encontro passado, a gente chegou a ler essa primeira parte e o primeiro reino. Ele vai agora, né? Ele explica aqui, eu até puxei esse pedacinho aqui. Deixa eu pegar aqui. Eu fechei o ensinamento sobre os 4 pensamentos na página, aqui no meu livro é na página... na página 63, no meu, ele diz assim, né? O ensinamento sobre os 4 pensamentos, geralmente, os 4 pensamentos, vida humana preciosa, impermanência, karma e sofrimento, geralmente inclui descrições gráficas do sofrimento nos 6 reinos, que é isso que ele vai fazer agora aqui, né? Então a gente viu... Ele fez essa contemplação anterior, né, mostrando todas as causas, como é que o sofrimento se estrutura, né, como é que a nossa mente... Deixa eu só pegar aqui. Os 3 tipos de sofrimento, né, o sofrimento da mudança, o sofrimento pervasivo, ele falou disso, né, e que o nosso sofrimento surge do nosso próprio karma negativo, que então, né, que faz surgir o quê? A não virtude, que por sua vez... surge do não reconhecimento da nossa própria natureza dualista. Ou seja, a ignorância, que é a raiz, né, a base do sofrimento, ela faz com que a gente opere, né, com a dualidade, gere autocentramento, com autocentramento as aflições mentais, com as aflições mentais as ações não virtuosas, né, e aí a gente vai gerando karma negativo e colhe sofrimento, né. E tem essas 3 categorias de sofrimento: sofrimento da mudança, sofrimento do sofrimento e o sofrimento todo pervasivo, que é o que permeia toda a existência sansárica, toda a mente dualista. Enquanto a gente estiver operando com mente dualista, mesmo que aparentemente a gente esteja no reino dos deuses, a gente está sujeito a sofrimento. Então, e o sofrimento, ele vai se revelar, né, em tudo, né, na não virtude, né, ele diz, o sofrimento se revela nos constantes distúrbios também do meio ambiente, nas interações negativas entre os seres, na falta de liberdade e de felicidade duradoura. Então a gente aí fica imerso no sofrimento. Quando a mente está operando em dualidade, a gente pula para dentro de um ambiente que a gente vai colher o sofrimento. Então aqui ele vai dizer, né, então o sofrimento, analisar, né, os 4 pensamentos também faz com que é importante que a gente veja as consequências dessa mente que opera em dualidade, que são as condições de sofrimento, que são 6 reinos, em que a gente pode estar, né? Pode experienciar. Nessa vida nós estamos no reino humano, mas nós provavelmente já passamos por todos esses reinos e poderemos passar por outros reinos, a depender do nosso karma, né? Então ele vai dizer, ninguém gosta de imaginar a miséria explicitamente, em particular os horrores do inferno. Ele diz que os alunos do Dharma tibetanos, eles gostam de ouvir isso, né? Mas ele diz, mas os ocidentais, eles ficam surpresos e chocados quando esses ensinamentos são oferecidos, né? De falar dos 6 reinos, como é que o sofrimento dos 6 reinos, né? Alguns pensam que o Lama está tentando o instruir através do medo e não retornam. Aí ele vai dizer que certamente que isso aqui eu estou lendo rapidinho porque a gente já passou, tá? Mas eu estou só voltando um pouquinho antes da gente ir para o reino dos fantasmas famintos. Então certamente ele vai dizer, né, um dos propósitos desses ensinamentos, dos 4 pensamentos que transformam a mente, e em especial sobre o sofrimento dos 6 reinos, né, é gerar medo e exaustão mesmo pelo sofrimento sansárico, que a gente possa temer a gente colher esse tipo de sofrimento. Mas aí, por compaixão, o mestre deseja dispersar a ignorância de seus alunos em relação às consequências kármicas. No entanto, há uma motivação mais profunda também, a partir desses ensinamentos, quando eles são dados, que é, né, ao estimular a sua compaixão por todos aqueles seres, né, presos
nos 6 reinos. Então, à medida que a gente entende a natureza do sofrimento, entende as causas do sofrimento, né, as várias experiências que a gente pode passar, e a gente entende que a gente está nesse processo porque a gente tem ignorância e a gente pode romper essa ignorância com sabedoria, aí a gente gera compaixão por nós e por todos os seres, né? Então, que estão presos nesses reinos, né? Nós agora, né? A gente pode imaginar, a gente não consegue, tá demais para nós imaginar isso como reinos, né? Experiências assim. Ele já explicou isso para nós, né? Se a gente considerar que esse reino humano é real, a gente vai ter que considerar que todos os outros reinos são reais. Ou, se a gente considerar que esse reino humano não é real, nenhum. Mas aí a gente vive aqui, né? A gente tem a experiência. A gente sofre. Então, essa é uma realidade que não tem existência inerente, mas ela opera. E a gente sofre. Então, da mesma forma que a gente sofre na nossa vida, sofre no nosso sonho, os seres que projetam um ambiente dos infernos, dos fantasmas famintos, a partir das suas mentes, né? Seu karma, eles vão sofrer também. Mesmo que a gente não encontre, se você procurar o reino do inferno, talvez você não encontre, porque na verdade é uma experiência. Mas agora mesmo na nossa vida humana, no nosso planeta, a gente pode encontrar pessoas que possam estar vivendo esses reinos todos. Né? Pessoas que estão vivendo o reino dos infernos, as mentes que estão presas numa percepção de mundo que é semelhante ao inferno, semelhante ao fantasma faminto, né? Semelhante aos deuses, né? Os animais a gente consegue ver, né? Então ele vai dizer isso. Então, essa motivação desses ensinamentos é gerar medo e exaustão pelo sofrimento sansárico e também que a gente gere compaixão por todos aqueles presos nos 6 reinos. E ao inspirá-los, né, os alunos, a alcançar o poder de guiar esses seres para a liberação. Então, essa é a motivação mais profunda dos mestres ao dar esses ensinamentos, de explicar como é que é o sofrimento nos 6 reinos. De que estimular a nossa compaixão por todos aqueles presos nos 6 reinos e inspirar a gente a alcançar o poder de guiar esses seres para a liberação. Certo? Aí a gente viu o reino dos infernos no encontro passado. É o reflexo último da ilusão e é a projeção externa ele é a experiência da projeção externa do ódio e da raiva. Então eu convido vocês a olharem, que tem os infernos quentes e os infernos gelados e tem os infernos vizinhos, né? Que você saindo dos infernos quentes, você ainda não sai completamente. Tem um inferno vizinho antes de você realmente esgotar o seu karma para um outro reino, né? Então, aí eu convido vocês a olharem. Agora a gente vai ver o reino dos fantasmas famintos, né? Que na roda da vida, né? Deixa eu... acho que eu tenho que sair daqui para compartilhar. Na roda da vida, a gente vai ver aqui como é que é o corpo, né? Nós temos os 3 reinos inferiores, né? Naquele esquema da roda da vida. No centro, os 3 animais. O javali, galho e a cobra, representando os 3 venenos da mente principal. Ignorância, aversão e apego. E aí, com isso, surgem as ações virtuosas e não virtuosas, que é o segundo círculo, né? Deixa eu voltar aqui. Sempre a gente... Sempre é bom a gente rever de novo aqui. Sorry. Share. Só um minutinho. Aqui. Então, no esquema da roda da vida, né? O ensinamento da roda da vida, a gente tem aqui no centro da roda os 3 animais, o javali, o galo e a cobra, simbolizando o quê? Isso aqui é o que mantém a experiência do samsara. Essas 3 venenos da mente. O javali é a ignorância, o galo, a cobra a aversão e o galo a aquisitividade, o apego, né? E aí com isso, com a nossa mente operando com os 3 animais, a gente vai ter ações virtuosas e ações não virtuosas, ações virtuosas e ações não virtuosas. As ações virtuosas levando a gente para renascimentos nos reinos superiores, que é o reino, né, os reinos superiores, o reino dos humanos, os semideuses e dos deuses. Exatamente. Humanos, semideuses e dos deuses. Porque no semideuses a árvore está aqui, mas os frutos estão no reino dos deuses, né? No reino dos semideuses, né?
semideuses, eles estão sempre guerreando com os deuses, né? Invejando o usufruto dos deuses, né? E aqui os humanos. E aí as ações não virtuosas levam a gente a renascimento nos 3 reinos inferiores. Reino dos animais, reino dos fantasmas famintos e reino dos infernos. Certo? Isso aqui é a experiência que nossa mente passa. Isso não quer dizer que no reino, por exemplo, no reino humano, que nós temos a gente nasce no reino humano porque a gente vai ver, né, tem uma virtude imaculada pelos 6 venenos, pelos todos os venenos. A gente tem experiência de todos esses reinos no reino humano. Nossa mente passa por esses reinos. Não fica presa durante muito tempo, mas passa por essas experiências dos 6 reinos, né? Na nossa vida aqui. Certo? Aí vamos lá. Voltando lá pro texto. Share. Sorry. Então lá. Então, reino dos fantasmas famintos. Nós vimos dos infernos, reino inferior dos infernos, agora o reino inferior dos fantasmas famintos. Da mesma maneira, só através das orações dos praticantes e de suas oferendas de alimento e de bebida, só através dessas orações e dessas oferendas, os fantasmas famintos podem encontrar uma única partícula de sustento ou um único momento de conforto. Interessante como ele faz essa vinculação assim com a nossa prática com o reino dos fantasmas famintos, né? E tem muitas práticas de oferendas no budismo, assim, né? Principalmente no Vajrayana, porque a gente vai lidar com a nossa mente, digamos assim, com todas essas marcas mentais que povoam a nossa mente, né? E a gente faz essas práticas de purificação. Quando a gente faz as oferendas no altar, nas práticas de fumaça, nas práticas todas, e pensando em todos os seres, né, em especial os reinos dos infernos, os fantasmas famintos, às vezes essas oferendas são a única coisa que esses fantasmas famintos conseguem obter, certo? O karma advindo da avidez, né, que mantém os seres presos nessa experiência de fantasma faminto. O karma advindo da avidez, da mesquinharia, da obsessão paranoica e do roubo produz um meio ambiente completamente estéril, onde sofrem de fome e de sede totalmente consumidoras. Então é uma experiência, a gente pode até ter sentido nessa vida como humano, mas no reino dos fantasmas famintos, uma experiência de mundo, de uma mente imersa com esse karma, é um ambiente completamente estéril, onde sofrem de fome e de sede totalmente consumidoras. Os seus corpos espelham as distorções de suas mentes, sobrecarregando-os com barrigas enormes e distendidas, né? Avidez, né? E longos membros, os membros superiores e inferiores são longos, e minúsculas bocas do tamanho de um buraco de agulha que tornam impossível a tarefa de encher suas barrigas cavernosas, que estão sempre vazias. Então, é como se ele dissesse, essa mente gera um corpo assim. Essa mente de avidez, mesquinharia, obsessão paranoica e roubo gera um corpo assim, que tem uma... Aí o paralelo é com o nosso corpo humano, né? Porque a gente, né, braços, perna, cabeça, barriga, mas essa uma barriga muito grande que nunca é preenchida e um pescoço e uma boca muito pequenas que não conseguem saciar essa fome, né? Os seus corpos espelham assim, então essas suas mentes. Então, se alguns desses espíritos encontram alguma fruta madura, então se diz, parece que esses seres são meio sutis, assim, os corpos deles são sutis. Eles são chamados de espíritos, assim, nesse sentido, né? Se alguns desses espíritos encontram alguma fruta madura, vêm-na murchar imediatamente diante de seus olhos. Ou, se chegam a águas cristalinas para tomar, né, para cessar a sede, vêm-nas evaporar. Outros, né, fantasmas famintos, porque não é fantasmas famintos, realmente são seres sutis, assim, né? De corpos sutis, assim. Outros podem achar sustento, mas são impedidos de usufruir deles
por obstáculos mentais internos. Aqueles que conseguem comer são queimados de dentro para fora. Alguns veem o alimento e a bebida como substâncias repulsivas, tais como excremento, pus e sangue. Alguns, eles ficam permanentemente com fome, que não conseguem comer, né? Alguns canibalizam seus próprios corpos. Há também demônios que, quando próximos aos seres humanos, infligem enfermidades e doenças mentais. Então ele está querendo dizer que esse reino tem uma interação com outros reinos, né? Como por exemplo com o reino humano. Embora tenham o poder de fazer mal aos outros, eles próprios sofrem por sua falta de substancialidade, por paranoia e por inquietação. Então são espíritos perturbados, né? Principalmente quando eles estão assim, eles são chamados de demônios, né? Então espíritos de outro tipo ainda também, tudo que permeia esse reino dos fantasmas famintos, né? Espíritos de outro tipo ainda vivem em grande esplendor, semelhante ao dos deuses mundanos. Mas, uma vez que a cada 7 dias são atormentados por experiência de... Mas uma vez a cada 7 dias, são atormentados por experiência de morte. Ou seja, apesar deles terem viverem assim com um certo esplendor, semelhante ao dos deuses mundanos, mas a cada 7 dias eles têm experiências de morte. Eles são chamados de deidades locais pelos tibetanos, são nomeados como espíritos guias por alguns ocidentais que contam com eles para obter informações psíquicas. Aí eu acho que ele está fazendo uma conexão com as práticas de sensitivas, assim, né, de tradições que, né, baixam espíritos para consultar oráculos, enfim, os próprios tibetanos fazem isso também, né? Tem os oráculos e tal. No entanto, então, chamados de deidades locais pelos tibetanos, eles são nomeados como espíritos guias por alguns ocidentais que contam com eles para obter informações psíquicas. No entanto, não são fontes seguras de conhecimento ou de ajuda. Esses que vivem assim, em grande esplendor, semelhante aos deuses mundanos, mas são espíritos do reino dos fantasmas famintos. No entanto, eles não são fontes seguras de conhecimento ou de ajuda, porque presos em seus próprios ciclos de aflição e de dor, podem levar os seres por um caminho errado. Então, ele está falando que dentro desse reino tem seres que meio que têm uma certa... né, seres espíritos do fantasma faminto que têm um grande esplendor semelhante ao dos deuses mundanos, mas que sofrem as experiências de morte, e eles são chamados normalmente de deidades locais pelos tibetanos, ou então espíritos guias pelos ocidentais. Aí acho que ele está fazendo uma conexão com o espiritismo também, algumas tradições que confiam em deidades sutis, né, para receber conselhos, né, e tal. Certo? Mas e como que a gente vai saber? Aí eu não sei. Nossa, é, difícil. é interessante. Por exemplo, os tibetanos, eles mantêm se vocês já viram, né? Eles mantêm uma prática de consultar os oráculos de Neshun, né? Então, mas o Dalai Lama, o que eu já ouvi sobre isso, eu nunca me aprofundei também não, mas o que eu ouvi sobre isso é que eles não são considerados, essa escuta não é considerada uma escuta de sabedoria, é uma escuta apenas para, digamos assim, obter informação de um ambiente mais sutil, que nós, agora com a nossa limitação, a gente não acessa. Esses seres mais sutis acessam outras informações. Então, meio que o oráculo de Neshun, praticado pelos tibetanos, é para obter essas informações. Não para considerá-los como se estivesse recebendo uma informação de um Buda. Entendeu? Não. É uma pessoa, não é esse oráculo? Por exemplo, tem um... Ele bota se aquelas... transforma. ele recebe... Eu vi essa cerimônia. E aí ele fala coisas... E aí... Isso. Isso. A Mas aí... Cadrolá a Cadrolá também. A Cadrolá recebe também. Ela é médium, né? Nesse sentido, né? Então, mas aí a diferença é essa. O interessantíssimo é que é como se fosse assim, uma prova de que tem seres sutis. Certo? Uhum. Por aí. A gente não vê, não tem, mas a gente vê tantas tradições que lidam com esse ambiente, né? Tantas pessoas que têm uma receptividade, que são médiums e tal. Mas aí tem que ter uma sabedoria para lidar com esses seres. Não considerá-los como se fossem
seres de sabedoria completa. Esse é o ponto. São seres que estão dentro do samsara. Então esse cuidado, entende? Esse é o cuidado. Segundo eles fazem lá no Tibete, eles consultam as deidades locais para saber coletar informações que eles não têm condição nós, como seres humanos, não temos condição de acessar. Mas para guiar as decisões. E não para né, a partir da nossa sabedoria, da nossa mente, a gente guiar alguma decisão. Né? Mas não para considerar como uma coisa vinda de um ser superior. Né? Esse é o ponto. Né? É um ser sutil. Não quer dizer que ele é superior. É só sutil. Tem conexão com uma dimensão que a gente não acessa. Mas que está presente. Né? É interessante ver assim, né? Aí é interessante a gente fazer as práticas, porque essas práticas aí vão ganhando sentido um pouco as práticas do Vajrayana, assim, algumas práticas de proteção, dos protetores. Porque se a gente, por exemplo, tem recorrência de doença, de perturbação ao nosso entorno, em nós, na nossa família, né? Aí tem aquelas práticas de, por exemplo, constelação familiar, que é dentro da ciência ocidental. São energias sutis que são acessadas, que mantêm padrões de comportamento, né, tal. É uma forma de você acessar um ambiente mais sutil. Então, essas práticas também fazem com que a gente lide com esse... Na dúvida, é melhor, né, se a gente se conectar com algo que faz sentido para nós, a gente pode fazer, né. Então, aquela oferenda de fumaça que o Eric explicou, né, é interessante, porque a gente... É como se a gente também se protegesse. Na hora que a gente se conecta, se abre para se conectar com essas energias todas, e a gente considera todas dentro do ambiente da vacuidade, perceber que tudo isso é experiência da nossa mente, da mente desses seres, e que são vazias, a gente então se protege. Porque o que vier acontecer para nós, a gente está vendo tudo como vacuidade também. Entende? Então esse é o ponto, né? É ver a natureza vazia e luminosa de todas as experiências, sejam elas boas ou ruins, que a gente entenda ou não entenda. Né? E é interessante. Aí essas práticas vão fazendo um pouco de sentido, assim. Vão tendo um lugar, assim. Né? Mas aí pra gente que é ocidental, que tem uma mente mais, assim, cartesiana, é mais, né? Que não tem conexão com esse tipo de né? É meio assim, fica meio assim, reticente, né? Mas às vezes aí, quando a gente vai olhando e realmente a natureza da experiência, a gente começa, uau! É legal, vamos fazer isso aqui, né? Então, fazer oferendas. Eu mantenho regularmente uma prática do altar, assim, aquela oferenda, aquelas 7 oferendas. Mas na verdade, cada oferenda que eu faço é como se fosse uma qualidade que eu estivesse lembrando de praticar. E aí eu ofereço isso como a minha prática do dia. Eu quero, né, isso, né? Que eu possa me abrir a todos os seres e dar boas-vindas a eles. Que eu possa praticar a purificação verdadeiramente, gerar humildade, que é a segunda oferenda, né? Que eu possa, minha mente possa ser generosa, com clareza e paciência possa eu dissipar a escuridão da ignorância e a vela, né? Que com o meu corpo e a mente possam ser adornados com a fragrância da ética e o incenso. Então, a minha prática do altar eu faço até essa liturgiazinha, foi feita pela Tenzin Palmo. Até a G compartilhou uma vez. Eu achei bem significativa. Porque eu não estou fazendo uma coisa mecânica, eu estou fazendo um voto. Cada oferenda é um voto para minha mente confusa, né? Um voto de prática. Aí ficou mais, para mim ganhou sentido. Então é como se todo dia a primeira prática é essa, fazer as oferendas do altar, fazer os votos dessas qualidades, né? E esse rito do altar, eu sempre tive interesse, mas eu nunca achei alguém assim que demonstrasse como que faz essa Sim, sim. oferenda do altar. Você tem essa prática? Eu faço. Assim, gravada? Não, eu tenho. Quem tem uma pessoa assim, que oficialmente, né? Eu faço uma prática pessoal, A assim, sua? né? A minha. Meu altarzinho, minha prática pessoal aqui. Mas a gente pode depois conversar, se você quiser. A gente pode marcar. E a gente pode conversar, fazer um zoom e eu posso te mostrar como é que eu faço. Mas no que eu conheço, assim, uma pessoa que explica em português, assim, quem gostava de explicar isso era a Alessandra Pizzigatti, do SEB Mendilá, a prática do altar que ela fazia, ela explicava. Tem acho que talvez o pessoal lá do Gompa, da Lama Tsering ou do Caroline, também possa ter alguém que tenha. Pode ser até que já tenha até vídeo gravado, eu posso dar uma olhada.
Talvez da Alessandra tenha, certo? Mas aí a gente pode conversar. E tem, por exemplo, essa liturgiazinha que de como fazer as oferendas. Tem também, uma vez, o Lama Sonan explicou, o pessoal do Nondro. Então, eu não sei se isso tem gravado. Tu pode até perguntar a Giane. Que Giane, talvez se tem alguma... O Lama Sonan explicando como montar o altar. Entendeu? Eu fui pegando, né? Ouvindo ali, né? E eu... Né, eu cheguei naquilo que faz sentido pra mim, assim, né? Sim. Mas, Entendeu? doutora, e você explicando pra Janete como é que você faz, dá certo. Porque a Giane explicou pra gente como é que fazia e dá certinho, assim. Cada um vai Uhum. pegando seu jeitinho. É. É só ter que ela põe as É. 8. São São 8 ou sete, 7? são, são 7 tigelinhas 7 tigelinhos, e né? a luz, né? E a vela. Isso, e a E a vela. É. Certo? E aí a gente, aí cada um vai, tem gente que diz uma coisa quando faz, tem gente que pensa uma coisa quando faz, né? Aí dependendo, por exemplo, a gente suma brotou na mente dela aquilo, aí ela compartilhou. A gente também escuta a gente suma de vez em quando. Aí eu achei interessante, assim. Pra mim pegou, fez sentido, né? Também o Lama Sunão uma vez explicou como fazer, como que você pensar, o que é cada oferenda, né? O que você faz. Então, a gente pode conversar, né? Viu? E aí eu te mostro aqui e vejo direitinho, tá bom? Quando você puder um tempo, você me toca e a gente, se tiver um tempinho, né, que você queira dedicar pra isso, aí a gente dá uma olhada, tá bom? Pronto, mas aí vai surgir num momento assim pra gente, né, que faz sentido pra gente, assim, né? E é legal, assim, ter como uma prática. Pois tá bom. Então vamos lá, deixa eu voltar aqui pro texto. Então agora vamos ver o reino animal, que é outro reino inferior, né? Reino dos infernos, fantasmas famintos e animal. O reino animal, o terceiro dos reinos inferiores, reflete o karma da estupidez. Divide a tela Não tá, vocês não estão vendo não? Tudo? Não, Gente, pra mim aparece tudo aqui. agora deu certo. Peraí, Não, tá agora dando certo. eu tirei o share. Agora eu vou compartilhar. Compartilhei. Veja. Ainda não. Veja se apareceu. Vocês estão vendo o texto? Não, tá escuro, uma tela escura. Gente, pra mim aparece aqui Ah, tudo normal. parece que agora vai, agora foi. Agora foi. Foi? Tá Foi. Foi. aparecendo o texto? Aham, tá Tá, então aparecendo. tá bom. Então, o reino animal. O reino animal, o terceiro dos reinos inferiores, reflete o karma da estupidez, moa, que é o aspecto da ignorância, é o não reconhecimento, mas também uma delusão, assim, uma estupidez. Essa estupidez está ligada mais com a delusão, né, assim, e uma alienação, né. Então, o reino animal, o terceiro dos reinos inferiores, reflete o karma da estupidez. O sofrimento dos animais é óbvio para nós, seres humanos, né? É fácil a gente ver. Às vezes, né? Às vezes tem gente que olha assim de forma romântica. Ai, os passarinhos, que lindos, as borboletas. Não tem ideia de como são animais que sofrem, né? Vivem com medo, né? Aí vamos lá, então. Os animais vivem como predadores famintos ou como presas amedrontadas. Ou eles estão correndo atrás, ou eles estão fugindo, né? Como animais de carga também e animais de estimação frustrados. Como rebanhos criados como safras de carne, como coisa, né? E como animais selvagens cujo habitat foi poluído e destruído. Também sofrem, né? Imagina as queimadas no Pantanal, por exemplo, né? Por conta do desequilíbrio climático. Aqueles animais ali são selvagens, mas o habitat deles já está destruído, então eles sofrem também. Então, progressivamente, infligimos um sofrimento especial aos animais no nosso mundo moderno, por impor-lhes um meio ambiente completamente não natural. Baleias, por exemplo, de imensa inteligência, que normalmente viajam por milhares de quilômetros nos oceanos,
são capturadas e colocadas em piscinas de concreto. Então a gente vê, né, a exploração, né, dos animais, né, nos parques zoológicos, parques aquáticos, enfim, né. Gorilas, orangotangos e elefantes são abruptamente separados de seus grupos familiares e de suas moradias na selva, enjaulados, enganados e espancados até que nos entretenham, né? São domesticados, entre aspas, né? Cachorros, criados por séculos a fio para viverem como companheiros dos homens, são colocados em laboratórios médicos e torturados, tendo suas cordas vocais rompidas para que os técnicos não tenham que ouvir os seus lastimosos uivos. Então, os animais de laboratório, né, por exemplo, que servem à ciência, né? Então, por terem meios limitados de se comunicar com os humanos, né, nós tratamos os animais com enorme insensibilidade, mais ou menos por via de regra, assim, né? Somente através de um grande salto de imaginação poderíamos contemplar como seria se uma espécie completamente alienígena, porém altamente inteligente, viesse a nos dominar. Então ele vai propor aqui uma imagem, né, de que talvez, né, somente através de um grande salto de imaginação a gente poderíamos contemplar como seria se a gente estivesse no lugar dos animais, né? Por exemplo, se uma espécie aí alienígena, muito inteligente alienígena, né, e altamente inteligente chegasse aqui no nosso planeta e viesse a nos dominar. Se por absoluta incompreensão dos nossos sentimentos humanos, eles nos dividissem, essa espécie alienígena que começou a nos dominar, por exemplo, então, por absoluta incompreensão dos nossos sentimentos humanos, eles nos dividissem em estoques para a criação, matassem os fracos e velhos entre nós e também os que não correspondem às especificações, e também forçassem-nos a nos reproduzirmos e nos usassem para obter carne e leite. Ele está sugerindo que a gente imagine como seria para, né, se nós fôssemos tratados como tratamos os animais por uma espécie aí alienígena e superior que nós, né, que nos tratassem assim. Esses alienígenas poderiam desenvolver um certo afeto por alguns de nós, educando-nos, tratando-nos e facilmente nos abandonando. Está falando aí dos nossos pets, né? Um pouco, né? Como a gente trata os pets, né? Como animais de estimação. Alguns de nós poderiam ser usados em experimentos, outros treinados para levar a cabo tarefas alienígenas e outros ainda para diverti-los. Como humanos, no entanto, não teríamos habilidade para contar a nossa história para esses alienígenas, né? Porque a gente não, né, era uma outra espécie, e nem expressar os nossos sentimentos de uma forma significativa para os nossos donos alienígenas. Eles determinariam nossas vidas com total desconsideração pelo nosso estado natural de ser. Então ele está tentando fazer com que a gente se coloque um pouco na situação que os animais vivem, né? Totalmente determinando as vidas deles com total desconsideração pelo estado natural de ser deles, né? Como seria se a gente estivesse nesse lugar sofrendo como eles sofrem, né? Sendo dominados por uma espécie aí que não nos entendesse, né? Espiritualmente, a tragédia dos animais reside no fato de terem de aguentar o que quer que a vida lhes reserve, sem que tenham muita compreensão e nem a habilidade de elevar o sofrimento à compreensão ou à purificação. Então, os animais, eles têm, a tragédia deles é isso, né? Eles aguentam tudo que a vida lhes reserva sem ter muita compreensão e nem habilidade de, né, compreender o sofrimento ou purificar o sofrimento. Da mesma forma que acontece com os outros seres dos reinos inferiores, fantasmas famintos e dos infernos, né? Aos animais só resta esperar até que seu tormento termine, através da exaustão do seu karma. Então, nos bardos que se seguem sua morte,
a inteligência comprimida no renascimento animal volta a brilhar momentaneamente e se iguala a de outros seres que estão no bardo. Ele está dizendo que os animais, que eles têm um corpo que não são, né, não tão complicado, na experiência não tão complicada quanto a dos infernos e dos famintos, durante o momento da morte, no bardo, eles têm a inteligência comprimida no renascimento animal, porque a mente deles, né, a mente última está em todos os seres, mas como eles têm um corpo e um cérebro que não permite que essa inteligência se manifeste completamente, no momento da morte, esse corpo e esse cérebro vão parar. E aí, no momento do bardo, a inteligência comprimida no renascimento animal volta a brilhar momentaneamente e se iguala a de outros seres que estão no bardo. Se tiverem um karma prévio suficientemente purificado, encontrarão um renascimento nos reinos superiores. Aí tem muita gente assim que tem animal, pet e tal, da sanga principalmente, que quando morre, né, pede que façam poa, peçam que façam práticas, fazem práticas, porque tem essa possibilidade, de repente isso é o mérito deles, né? E eles têm um renascimento na hora do bardo, eles podem ter um karma prévio ou, né, ou adquirido nessa vida, né, por conta dos seus méritos, que, né, suficientemente purificado, eles podem encontrar um renascimento nos reinos superiores. Caso não, essa inteligência que se abriu naquele momento do bardo, né, é canalizada em instinto e resposta sensorial. E sua consciência entra em novo nascimento animal ou até inferior, caso previamente tenham sido indóceis e ávidos. Então aqui, dependendo da mente, da vida que o animal teve, né, e dos méritos que ele teve também, então tem animais que estão junto de, né, são bem cuidados, são, né, protegidos, e, enfim, aí pode ser que eles no momento da morte consigam, e se eles têm né, essa energia junto deles, assim, do Dharma, né, do Dharma, não falo só do Dharma budista, mas uma energia positiva ao redor deles, que rezem por eles, né, de repente eles tenham um renascimento superior, né? Senão eles vão seguir o karma, né, deles, né? Os impulsos kármicos, né? Que pode fazer com que ele renasça um animal novamente, ou um renascimento inferior, caso eles tenham, enquanto animais, tenham sido indóceis e ávidos, né? E aí vem o reino dos semideuses. Eu queria ver se a gente ia até o final, os deuses humanos hoje, que é interessante, os dos humanos, desculpa. O reino dos semideuses. O reino dos semideuses, ou titãs, agora nós vamos para os 3 reinos superiores, né? Que é os semideuses, deuses e humanos, né? O reino dos semideuses, ou titãs, a projeção kármica da virtude mesclada com inveja, parece um reino mágico, com deslumbrantes palácios incrustados de joias, campos férteis e habitantes que podem executar assombrosos feitos com suas mentes e corpos. É um reino magnífico, assim, né? Mas é um reino onde a projeção kármica que faz a pessoa, né, vivenciar essa experiência é ter praticado virtude, só que mesclada com inveja. Então, é um reino mágico, deslumbrantes palácios incrustados de joias, campos férteis e habitantes que podem executar assombrosos feitos com suas mentes e corpos. No entanto, nesse reino também prevalece o sofrimento. Aqui também não há felicidade duradoura, pois os titãs, os semideuses, eles são impedidos de desfrutar de suas riquezas e extraordinárias habilidades por causa de quê? Por causa de uma intensa competitividade, malícia e cobiça. Eles entram rapidamente em disputas, tem uma inveja por trás, né? Sempre das mentes dos semideuses. Eles entram rapidamente em disputas e guerras, ou seja, eles não desfrutam do que eles têm de bom, porque eles estão sempre em disputa e guerras entre si e com os deuses.
que amam os prazeres, cujo reino está acima do reino dos semideuses. Então eles não têm paz. É uma inquietude, né? Uma competitividade intensa. Uma árvore que realiza todos os desejos tem suas raízes no reino dos semideuses, mas os seus frutos, cheios do néctar do êxtase, caem no reino dos deuses acima. Dos deuses, né? Que fica acima. Os titãs se fixam nesse fato, que percebem como injustiça e atacam os deuses. Então eles estão sempre se sentindo injustiçados, né? E aí ele diz, a simbologia é essa árvore, a árvore dos desejos, cuja raiz está no reino dos semideuses, mas a copa, os frutos, eles não conseguem acessar. Quem acessa são os deuses. Aí eles ficam enraivecidos, né? Se sentem injustiçados. Os deuses, aí eles atacam os deuses, né? Os deuses então despertam de seus prazeres sensoriais indolentes, bebendo da boca de um monstro uma água que provoca raiva. Contra-atacam então os deuses, então, com isso, quando os semideuses atacam os deuses, eles se despertam ali momentaneamente dos seus prazeres sensoriais indolentes, aí eles, bebendo da boca de um monstro uma água que provoca raiva, aí eles contra-atacam, os deuses contra-atacam os semideuses sob o comando de Indra, que monta a cabeça central de um elefante divino com 33 cabeças, flanqueado por seus ministros nas outras 32 cabeças. Então, assim, aqui é a simbologia de que começa uma guerra, né? Os deuses, mas só que os deuses vão vencer, porque os deuses são 7 vezes mais altos que os semideuses e não podem ser feridos mortalmente, a não ser por decapitação. Como eles são muito altos, eles não conseguem atingir a cabeça dos deuses. Então eles só morrem se forem decapitados. Então os semideuses vivem sempre perdendo a luta com os deuses, né? Recuperam-se instantaneamente de ferimentos menores usando o elixir de cura, os deuses, né? E aí dá mais raiva para os semideuses. Os semideuses, assim como os humanos, podem ser mortos se golpeados em qualquer ponto vital. E as armas empunhadas pelos deuses são muito mais poderosas que aquelas no arsenal dos titãs. Kunchok, o elefante embriagado dos deuses, mata centenas de milhares de semideuses, né, com uma roda de espadas que gira em sua tromba ao cruzar as formações dos semideuses. Então, assim, é uma luta inglória para os semideuses, lutar contra os deuses. Então eles estão sempre enraivecidos, né? Sempre competitivos, porque eles nunca ganham, né? Então, portanto, o resultado da batalha está predeterminado. E as legiões tombadas de titãs escorregam Monte Meru abaixo, avermelhando com seu sangue o grande oceano cósmico que fica na base da montanha. Mesmo assim, os deuses invejosos não desistem do seu fútil combate. Dominados por sua ardente ilusão, declaram guerra incessantemente e são vencidos em ciclos terríveis que nunca têm fim. Então, um pouco ele descrevendo como é que é a dinâmica de quem vive sob a influência da inveja, da competitividade intensa no reino dos semideuses, né? Eles estão sempre guerreando, não conseguem desfrutar das benesses que têm e são sempre derrotados. Aí vem o reino dos deuses. O meio ambiente dos deuses mundanos sensoriais, a projeção kármica da mescla de virtude com orgulho, os semideuses é virtude com inveja. Já os deuses mundanos sensoriais, a projeção kármica, o fato de, né, o que leva as causas para renascer nesse reino é uma mescla de virtude com orgulho. Esse ambiente desses deuses mundanos sensoriais é mais magnífico e muito mais bem-aventurado do que o reino dos titãs, dos semideuses. Os deuses mundanos não têm necessidade de disputar, pois o que quer que desejem pode se manifestar por meio do poder da mente. Então imagine, né? O reino dos deuses é assim.
O que desejou, consegue. Não lutam por nada. Vivem por centenas ou milhares de anos, entretendo-se com divertimentos agradáveis em um ambiente saturado de prazeres suntuosos. Diz-se que a mais fina seda do reino dos humanos pareceria um trapo para um deus. A mais fina seda, para ter uma ideia do ambiente luxuoso que vivem os deuses. Disse que a mais fina seda é assim. Diz também que a mais bela mulher no reino dos deuses pareceria uma velha enrugada. Uma mais bela mulher no reino dos humanos, né? E a mais brilhante joia no reino humano, por exemplo, um diamante, pareceria uma quinquilharia sem valor no reino dos deuses. Acima dos deuses sensoriais, que tem os deuses sensoriais, aí tem os deuses dos níveis meditativos, da forma e da ausência de forma. Então, eles, acima dos deuses sensoriais, os deuses dos níveis meditativos, da forma e da ausência de forma, não necessitam de substâncias para ter prazer. É um outro tipo é um reino de prazer mais sutil. O prazer dos deuses é um prazer mais grosseiro, dos deuses mundanos, sensoriais. Mas os deuses dos níveis meditativos, que é o deus da forma e da ausência de forma, eles não precisam de substâncias para ter prazer. Porque para eles, a bem-aventurança e a tranquilidade derivam de estados mentais insubstanciais. Eles vivem por mais tempo do que os deuses sensoriais e algumas vezes por éons. Então, se você chega a ter o karma para o nível dos deuses meditativos, da forma e da ausência de forma, você vai ser sustentado pela bem-aventurança e tranquilidade, ou pela essa não conceitualidade, que é o reino da não forma, né? E vivem por um tempo muito maior que os deuses sensoriais, até por elas. Entretanto, por mais longevos que sejam os deuses todos sensoriais ou dos níveis meditativos, eles não vivem para sempre, e sua morte é fonte de enorme sofrimento. Para os deuses da ausência de forma, ou seja, que não tem forma corpórea, a morte significa o descenso de um sublime estado mental para um outro mais denso e aprisionado pela corporeidade. Então, os reinos da forma, o reino dos deuses da ausência de forma, né? Que não tem forma corpórea, exatamente. A morte para ele significa descer para um estado mental mais denso e aprisionado pela corporeidade. O primeiro sinal dessa queda que paira sobre ele se apresenta como um pensamento ou uma fixação, uma irritante distração que os afasta da absorção pura. A gente que tem prática de meditação um pouco, pode ver, né? Estava ali tranquilamente, em chama, tá lá, repousando na quietude, bem-aventurança, e de repente um pensamento irritante, uma fixação, a gente embarca dentro de uma situação bem grosseira. Então é mais ou menos assim que acontece a morte para os seres do reino da não forma. Sabendo o que acontece, mas impotentes para evitá-la, os deuses são gradativamente puxados para cada vez mais fundo pelas traiçoeiras correntezas da distração em direção aos estados mentais de seres sencientes inferiores. Então esses deuses da forma e da não forma, que são os deuses dos níveis meditativos, a morte para eles é descer para um nível grosseiro, certo? Que tem, né, algum tipo de forma. Os primeiros sinais da aproximação da morte para os deuses sensoriais, os deuses que aí são seres que dependem dos prazeres mundanos, né? Os primeiros sinais da aproximação da morte para os deuses sensoriais se apresentam quando as flores de suas guirlandas começam a murchar e suas indumentárias vão ficando sujas e esfarrapadas. Os deuses, esses deuses mundanos, né, sensoriais, antes deliciosamente perfumados, eles começam a suar e seus corpos eventualmente exalam um forte cheiro desagradável.
ficam descontentes em seus tronos. Seus companheiros os escoltam até distantes jardins, ao sentirem que a morte se aproxima. Ao chegarem lá, após lhe oferecerem votos de despedida para que encontrem um renascimento no reino humano, esses companheiros os abandonam para seguirem ininterruptamente com suas próprias vidas despreocupadas. Solitários, os deuses mundanos, conscientes devido à clarividência da destinação inferior que os aguarda, assolados pela aflição, os deuses adoecem na soleira da morte por 350 anos humanos. Eles vão ficar nesse período ruim por aproximadamente 300, que se dizem 7 dias, mas parece que é 350 dias para eles, né? Mas é 350 anos humanos. O bem-aventurado fruto de sua virtude prévia secou, sem reabastecimento, porque eles não praticaram, estavam só desfrutando da virtude, né, no reino, e seu orgulho e esquecimento egocêntrico os isolou. Nesse estado mental estéril e ressequido, um campo de oportunidades desperdiçadas, né, porque eles só perderam tempo, eles morrem assim. Os mais afortunados encontram um renascimento no reino humano, descem para um reino inferior, reino humano, por exemplo, os mais afortunados. A maioria, no entanto, desce mais, como resultado da raiva que surge quando passam por esse bardo, né, por esse processo de morte. Certo? Então, o fim dos deuses é o renascimento inferior, que eles sabem que vai ocorrer, né? E aí, o reino humano, finalmente, vamos passar pelo reino humano, que aí a gente encerra hoje e deixa a gente ver, no próximo encontro, a gente vê as perguntinhas que ficaram lá do outro e a meditação que é sugerida, tá? Aí a gente começa a prática do outro fazendo a meditação. Que o reino humano representa uma mistura de karma, virtude combinada com os 5 venenos. Já que não há a predominância de nenhum veneno, como nos outros 5 reinos, porque, por exemplo, no reino dos deuses é o orgulho, no reino dos semideuses tem um predomínio da inveja, no reino dos animais, do medo, né, da raiva, é medo intenso, fantasma faminto da carência, da avidez, né. Então, aqui no reino humano, nós temos uma mistura de karma, virtude combinada com os 5 venenos. Já que não há predominância de nenhum veneno, como nos outros 5 reinos, o reino humano oferece uma fluidez de percepção que é desconhecida em qualquer outro lugar, em qualquer outro reino. A gente tem uma fluidez, a gente consegue imaginar todas essas experiências. A gente não fica presa numa determinada experiência, como cada ser de cada reino fica, né? O reino dos deuses fica embriagado na experiência de prazer. O reino dos semideuses embriagado na experiência de competição. A gente não, a gente consegue ter uma fluidez de percepção que é desconhecida nos demais reinos. Enquanto um ser dos infernos experimenta tortura ininterrupta por um éon e um deus da ausência de forma experiencia absorção na bem-aventurança por igual tempo, né? Então, enquanto o reino dos infernos, que é o extremo, tá lá, uma tortura ininterrupta, um sofrimento inimaginável. E enquanto também o Deus da ausência de forma, que é o mais sutil, fica lá na absorção, na bem-aventurança por um tempo sem tempo, nós humanos, nós podemos sentir tormento e êxtase, tormento dos animais lá, reino dos infernos, e ou o êxtase do reino dos deuses, nós podemos sentir essas 2 experiências num único dia. Sacaram isso? O que ele está dizendo? Qual é o detalhe aí? Por isso que se diz que a experiência do reino humano é a mais favorável para a gente praticar, porque a gente não fica preso dentro de uma experiência por muito tempo. Isso, a média, né, dos seres humanos. Tem muitos seres humanos que estão presos em experiências desses 6 reinos. Né? Se a gente for ver uma pessoa com uma doença mental, uma pessoa com muita raiva, com muito ódio, né? Que já matou muita gente, por exemplo, né? Então, enfim. Mas, na média, nós podemos passar num dia só por experiências que ele chamou aqui, tormento e de êxtase. Uma pessoa em desespero cego por causa de um relacionamento, por exemplo, pode, de repente,
se reconciliar e ir ao pináculo da felicidade. A pessoa estava lá, morrendo porque terminou lá uma relação e de repente, numa conversa, uma coisa aconteceu e se reconcilia. Aí a pessoa sai do tormento para o êxtase, né? Por exemplo. É certo que esse desespero, claro, não se compara à tortura do inferno. E essa felicidade também, que nós sentimos, também não se compara ao êxtase dos deuses. Mas os movimentos radicais dos humanos, através dos vários estados mentais, não tem paralelo em nenhum outro reino. O fato de a gente sair do extremo para o outro, não tem paralelo nos outros reinos. Mesmo que o extremo de sofrimento não seja igual ao dos infernos, nem o extremo de prazer não seja igual ao do reino dos deuses, mas são situações bem, para nós, bem extremosas que a gente passa rapidamente, né? Então, essa é uma fluidez importante de percepção, que é o que nos dá oportunidade de praticar. Esse é o ponto. Entender isso é interessante. Porque a gente não ache ruim, entende? Se a gente está experimentando sofrimento ou experimentando felicidade, daqui a pouco vem um sofrimento. Ache bom, porque mostra que aquela felicidade não era felicidade para você se apegar e que tem esse sofrimento. Mas esse sofrimento também você não precisa se apegar porque ele vai passar. Então a gente consegue praticar, né? Os humanos, portanto, experimentam tanto o sofrimento da mudança quanto o potencial da mudança. Importante, né? A gente não só experiencia essa gradação de sofrimento, uma hora o reino dos infernos, outra hora o reino dos deuses, outra hora o reino dos deuses e passa para o reino dos infernos, né? Mas a gente experimenta também não só essa sofrimento da mudança, mas também o potencial da mudança. Porque se uma coisa pode mudar, ela não tem o quê? Uma solidez. Se ela não tem uma solidez, a gente pode, então, cultivar o que é mais favorável. Entende? Então, esse é o potencial da mudança que está nas nossas mãos. Então, o nascimento, a velhice, a doença e a morte, no nosso reino humano, criam sofrimento inerente para os seres humanos. Então, quais são os nossos principais sofrimentos? Como, uma vez que a gente vai ter um karma para nascer humano, quais são os nossos 4 sofrimentos certos assim que a gente vai passar? Nascimento, velhice, doença, às vezes menos ou mais rápido, uma coisa, e morte. Além desses 4, nós temos também as misérias secundárias, que são 4 no reino humano. Nós temos então 8 tipos de sofrimento no reino humano. As 4 montanhas, que é nascimento, velhice, doença e morte, e os 4 sofrimentos secundários, que são a separação de entes queridos, o contato com pessoas hostis, que a gente não quer, né, e importunas, a não realização dos desejos que a gente tem, e o encontro com circunstâncias indesejáveis que vão nos trazer infelicidade. Então, esses são os 8 sofrimentos que nós, seres humanos, passamos. Certo? Então, com relação... Aí ele vai falar um pouco como é cada um desse tipo de sofrimento. Como se dá, para nós humanos, cada um desses tipos de sofrimento. Com relação ao nascimento, a gente não acha nascimento sofrimento, né? Assim, à primeira vista. A gente não acha que nascer é um sofrimento. Aí ele diz: com relação ao nascimento, no Ocidente podemos encontrar descrições fisiológicas exatas sobre os estágios da gestação. Por exemplo, a ciência explica, né? É o óvulo, encontra com aí tem um embrião, aí na primeira semana, na segunda semana, não temos isso explicado direitinho. Como é que se forma até o bebê ficar pronto para sair. Mas estas explicações, né, que a gente tem no Ocidente, elas não mencionam o que a consciência do ser ainda não nascido experimenta durante esse processo. Que já tem uma consciência ali. Certo?
Os ensinamentos tibetanos, eles descrevem claramente as experiências pelas quais passa uma consciência antes de nascer. Então ele vai contar um pouco como é que é essa história. Após a morte, na vida anterior, certo? Na vida anterior, após a morte, se os seres não forem afortunados o bastante para encontrar a liberação no bardo da verdadeira natureza da realidade, o bardo da mata, se não, na vida anterior, no processo de morte, da vida anterior, você não conseguiu a liberação no bardo da mata, certo? O que acontece? Nós vamos entrar no bardo do vir a ser, certo? Nesse bardo do vir a ser, os 5 agregados, forma, sensação, percepção, volição e consciência, tornam-se mais grosseiros e um corpo mental se desenvolve no bardo do vir a ser. Surge um corpo mental, um corpo de sonho do bardo ali, do vir a ser. Esse corpo mental, em meio a um grande tumulto de alucinações e barulho, que é o ambiente da nossa mente lá se reconfigurando, né? Esse corpo mental começa a ansiar por um corpo físico, como um meio de escapar dos ventos do karma, que o jogam de um lado para o outro, sem que ele possa fazer nada. Então a experiência que a gente vai ter durante o bardo do vir a ser, com esse corpo sutil, é como se a gente tivesse uma vez foi o Lama Santa que deu essa imagem assim, como se alguém tivesse pegado a gente pelos pés e tivesse girando a nossa cabeça lá, assim, a gente girando a gente assim, ó. A nossa cabeça está passando rapidamente por todo tipo de situação. É mais ou menos a experiência de um ser no bardo. Aí esse corpo mental, ele começa a ansiar por um corpo físico como um meio de escapar dos ventos do karma que o jogam de um lado para o outro sem que ele possa fazer nada. Exatamente como estabelecido pelo seu karma, o ser do bardo segue em direção ao renascimento que lhe será destinado. Então, ele vai, dependendo do seu karma, ele vai aspirar um determinado corpo, determinada circunstância, que vai ter um determinado corpo. Aí a pessoa vai... Se esse renascimento for no reino humano, aí ele vai contar como é que seria o processo do nascer. E ele vai explicar por que nascimento é sofrimento, né? Então, se esse renascimento for no reino humano, o ser do bardo será atraído por um casal no ato sexual e os ventos kármicos forçarão a consciência a entrar na união do esperma com o óvulo. O momento em que a consciência do bardo, ser do bardo, que vai ter pelo seu karma um renascimento humano, entra no momento lá da fecundação do óvulo e do esperma. Nesse ponto, começa o sofrimento do nascimento. Nesse momento que a consciência encontra as condições do corpo físico humano, que é no momento da concepção, nesse momento começa o sofrimento do nascimento. Ele vai dizer, a criança não nascida, assim encapsulada, tá? Porque está dentro de uma cápsula, né? Agora é o óvulo, né? Sei lá como é que chamam, né? A célula fecundada lá, o embrião. Então, agora a criança não nascida, assim encapsulada, tem que suportar 9 meses na escura e obstruída restrição do útero. Calor, frio, os movimentos da mãe, o mal-estar provocado pelo que ela come. Tudo isso atormenta a criança não nascida, embora não se comparem, esse sofrimento todo que está lá na barriga, não se comparem, essa tormenta que ela passa, não se comparem à passagem para o nascimento em si. O trânsito forçado através de um canal estreito para o ar áspero e a luz ofuscante do mundo. Em sua miséria, a criança recém-nascida só pode chorar de dor.
Interessante, né? Interessante, né? Imagina, colocar esse ponto. A gente não pensa nisso, né? Então, se a gente considera a continuidade da consciência, no momento em que essa consciência entra no... e vai ter um renascimento humano, ela já está ali experienciando dentro da barriga da mãe. E vai ter o sofrimento dali até o sofrimento do próprio nascimento. O nascer é dolorido, né? Para a criança. Então, esse é o primeiro sofrimento que a gente está sujeito, né? No reino humano. Nascimento. Aí o segundo, a angústia da velhice, né? Nascimento, velhice, doença e morte, né? Então ele vai falar dessas 4. A angústia da velhice vai muito além de suas conhecidas doenças físicas, embora estas sejam muito difíceis de suportar. Aí ele vai falar detalhes da velhice que a gente vê que não é só a doença da velhice que é o problema. Talvez a falta de prazeres, a perda de interesse geral pela vida, pelas coisas, né? E a solidão da velhice sejam piores. Muitos de nossos amigos já morreram ou estão inacessíveis em hospitais ou asilos. Eu estou falando assim, nós, quando estivermos velhos, muitos dos nossos amigos já morreram. Outros estão em hospitais e asilos que a gente não consegue ver. Então a gente fica meio que, né, numa certa solidão, né? A comunicação com os outros se torna difícil. A gente já é envelhecido, né? Pois nossa visão e audição falham. A gente não começa a escutar direito. De qualquer modo, poucos buscam conversar com pessoas idosas, feias e excluídas das principais áreas de atuação da vida, não importando quão respeitadas foram. Uma vez eu visitei uma casa de repouso, porque a gente foi ver uma possibilidade de a gente, se a gente precisasse internar nossa irmã. Então a gente tinha uma casa de idosos que aceitavam a situação da minha irmã. Aí nós fomos lá, eu e meus dois irmãos. Por exemplo, a gente tem uma situação assim de emergência, a gente tem que saber o que fazer, né? E aí a gente foi lá, mas tinha pessoas lá, jovens ainda, 70 anos, mas a mente completamente já, a saúde perdida, não, lá sozinhos, uma pessoa que não tinha ninguém, não tinha filho, não tinha parente, o que sustentava ela ali era porque ela era funcionária pública, tinha uma aposentadoria, então ela pôde ficar ali naquela casa, botaram ela ali, não sei como, né, quem foi, algum parente distante provavelmente, mas sem ninguém. Então assim, a gente não tem, às vezes a gente não pensa um pouco, né, porque às vezes a gente tem uma certa condição ainda, mas a gente vai passar por fases, né, que estamos chegando na fase do envelhecimento, a gente vai passar por várias fases assim. E a gente pode ver também as pessoas, né? Olhar as pessoas, né? E ver isso. Então, ele vai dizer, então, a gente está ali excluída, né? Não importando quão respeitada a gente pode ter sido, a gente pode estar, né, sendo excluídas, sem comunicação, sem consideração, né, na vida ali. Vamos ficando cada vez mais isolados. E nossa memória falha. Se a gente entra, então, com o processo de decrepitude, né? Com Alzheimer, com demência. Na crescente confusão, ele está falando do sofrimento do envelhecimento, né? Da velhice. Na crescente confusão que virá com o envelhecimento, pode vir, né? O medo da morte nos esmaga. Como crianças, irritamo-nos facilmente e ninguém pode nos confortar o suficiente. Os idosos, né? O colapso da dignidade é humilhante. Sem vontade de viver e, no entanto, temendo a morte, a gente passa por essa, vai estar muito próximo da morte, vai ter medo e não vai ter mais o ânimo de viver que a gente tinha. Então a gente fica num impasse, né? Vê o sofrimento que é. Então, sem vontade de viver e, no entanto, temendo a morte, se a gente não se preparou para isso, né? Assistimos a nossa vitalidade ir vagarosamente se escoando. Aí é o sofrimento da velhice. Aí o sofrimento da doença. A doença, como a velhice, traz dor física, confusão e infelicidade, todas difíceis de suportar. Muitas pessoas não conseguem encontrar ou custear o tratamento de que necessitam. E mesmo que
que os que encontram um tratamento frequentemente se deparam com muita frustração. Não conseguem ter os resultados, né? No entanto, no exato momento em que estamos mais frágeis e incapazes de lutar, quando a gente está doente, né? Decisões problemáticas e dispendiosas têm que ser tomadas. Tudo isso é sofrimento, né? Conselhos vêm de todos os lados, mas quem poderá entrar na nossa situação e realmente compreendê-la para tomar as decisões do tratamento, né, do que fazer? Então sentimos-nos alienados, exauridos, se a gente tiver com uma doença, né, difícil, pasmados e sufocados pela dor e por problemas. Da pessoa que enfrenta um câncer, uma doença degenerativa. Então, outras áreas da vida começam a se desandar e nada podemos fazer para evitar tal perda. Porque a gente não consegue mais trabalhar, não consegue mais sustentar a casa, não consegue mais, né? Então, se somos autossuficientes, depender dos outros, se a gente está doente, é humilhante e irritante. Se nos adaptamos à dependência, torna-se difícil escapar à indiferença e ao tédio. Perguntamos-nos, não seria mais fácil morrer? A gente pode chegar a ansiar pela morte, se a gente vive uma situação de doença assim, né? No entanto, aí vem o último sofrimento, que é nascimento, velhice, doença e morte. A gente pode até pedir para morrer, mas ele diz, no entanto, quando a morte de fato se aproxima, ela traz um sofrimento de magnitude muito maior do que a velhice ou a doença. Podemos ter pensado que não havia nada pelo que valesse a pena viver. Porém, a separação final de amigos, família, posses, de todos os eventos da nossa vida, e mais que tudo, a perda do nosso próprio estimado corpo, criam uma angústia insuperável. Se a gente não se preparou para esse momento, a gente pode experimentar isso. As mudanças físicas que ocorrem à medida que nos aproximamos da morte são amedrontadoras. Os sentidos falham e a mente fica desorientada. Completamente sós, devemos lidar com a transição da morte com quaisquer recursos que nos tenham sobrado nesse momento. Aí a nossa prática vai ser fundamental, né? Porque só é o que nos resta. Estamos sozinhos aí no momento da morte. Nada mais vai nos ajudar. Enquanto as forças físicas e mentais definham, a realização espiritual é o único desses recursos que tem real valor nesse momento. Após a morte, passaremos pelo bardo da verdadeira natureza da realidade, bardo do Dharmata. E, se nossa realização for insuficiente, não reconheceremos nossa própria natureza absoluta. E aí teremos que suportar o bardo do renascimento sem um refúgio espiritual. Ninguém deveria subestimar o sofrimento da morte. Interessante, né? Então, legal como ele traz. Isso aqui é bom vocês lerem, a gente lê de novo, contemplar os 6 bardos aí desse processo todo, né? E tem um texto que pode ajudar, que é uma explicação do Dudjom Rinpoche sobre os 6 bardos, introdução aos bardos, que está nesse livro Conselhos do Coração, de Dudjom Rinpoche. Conselhos do Meu Coração, de Dudjom Rinpoche. Tem um capítulo sobre uma introdução aos bardos. Aí é legal dar uma olhada, contemplar esse tópico aqui, com esse texto do Dudjom Rinpoche. Quem quiser pode me pedir no zap, que eu tenho já transcrito, só o texto desse capítulo. Uma introdução aos bardos, que aí é legal a gente se dar conta de que a coisa não é simples. Cada momento tem o seu obstáculo, a sua dificuldade. Então, a doença e a morte, no entanto, estão longe de ser as únicas fontes da dor humana. Porque nós temos, né, nascimento, velhice, doença e morte. Mas tem aqueles 4 sofrimentos secundários, que é a separação de entes queridos, a ter que enfrentar pessoas que a gente não quer, ou não conseguir o que a gente deseja, ou não conseguir se afastar daquilo que a gente não quer. Então, a separação de entes queridos, quer seja por circunstâncias, não está falando da nossa morte, está falando da separação de outros, né? Então, quer seja por circunstâncias de vida ou por morte,
né, por distanciamento ou por morte, né, a separação de entes queridos traz uma dor tão cortante que a sentimos como punhaladas no coração. Então, dependendo do grau de apego que a gente tem, né, de não preparo com a impermanência dos outros, a gente pode sofrer muito, né? Podemos acordar desconsolados e solitários no meio da noite, impotentes para reverter o que aconteceu e sem nenhuma esperança de reconquistar alegrias passadas. Como água de um poço fundo e amargo, lágrimas rolam de uma fonte de tristeza tão profunda que é quase impossível suportar. Às vezes as pessoas morrem quando perdem um amor querido, né? Uma pessoa muito querida, muito próxima. O marido, por exemplo, morre, a esposa definha e morre também depois, porque não consegue suportar aquela ausência, né? Aí outro tipo de sofrimento dos 4, né? Além disso, encontrar pessoas indesejáveis também provoca o quê? Desconforto, perda, ansiedade e algumas vezes um inequívoco dano de ameaça à vida. Num determinado momento, imprevisivelmente, podemos encontrar um desconhecido rude, uma pessoa que vai nos atacar, por exemplo, um ladrão, né? Um conhecido briguento ou um inimigo louco, alguém com quem tenhamos uma conexão kármica desconhecida e que tente nos matar sem nenhuma razão aparente. A gente pode ter alguém assim, pra gente que vive com uma pessoa assim na vida, né? Causando problemas para o outro sem... Ou então a gente pode encontrar um ladrão, né? Uma coisa assim, um assassino. Ou então, no lugar em que moramos ou trabalhamos, enredamos-nos com pessoas de valores degradados e não conseguimos nos desembaraçar delas. A gente pode sofrer muito com algumas pessoas do nosso entorno que são muito difíceis, né? As possibilidades se proliferam. Volta e meia, pessoas negativas aparecem, tanto em confrontações abruptas, como em relacionamentos mantidos, causando inúmeras perdas de bens materiais, de bem-estar e de paz. A gente vê as relações abusivas, né? Que as pessoas passam também, né? Tudo é sofrimento. Aí é outro tipo de sofrimento. A frustração de não conseguirmos o que a gente quer, de não alcançarmos objetivos mundanos e de não encontrarmos a felicidade que procuramos, estraga a nossa vida, né? Tornamos-nos resignados a um desapontamento atrás do outro. Um ressentimento insidioso começa a envenenar a nossa perspectiva, dificultando ainda mais o sucesso e diminuindo o prazer da realização. Então, se você vive preso a esse sofrimento de não conseguir o que você quer, aí essa vida fica amarga, você fica, né, começa a ter desapontamento, e aí um ressentimento insidioso começa a envenenar a nossa mente, aí tudo fica mais difícil pra gente, né? E também, por último, a frustração de não conseguirmos o que queremos também é igual à dificuldade de mantermos o que temos. A gente conseguiu o que quer, mas agora tem que manter. Aí a gente também a gente sofre com ladrões que possam roubar nossas posses, com difamadores que minam a nossa reputação, com competidores ambiciosos que ameaçam a nossa posição. É um tipo de sofrimento que a gente tem porque a gente quer manter o que a gente tem. Aí a gente pode sofrer esse tipo de sofrimento, né? Porque pessoas possam roubar o que a gente tem, difamar a nossa reputação, causar problemas pra gente nesse sentido, né? Então, sitiados dessa forma, quase não encontramos prazer no que adquirimos. Porque a gente vive agora se protegendo, né? E muitas vezes, quanto mais cresce a abundância, mais e mais nos sentimos como fantasmas famintos. Então, quanto mais a gente tem e quer manter o que tem, é como se a gente vivesse como um fantasma faminto, né? A gente, com medo de perder, a gente entra nessa noia. Ou seja, tudo é sofrimento. Ele está falando dos tipos de sofrimento que os seres humanos podem passar. Os 4, que é inerente ao nascimento humano, né? Que é o nascimento, envelhecimento, doença e morte. E esses 4 aí que é de não ter as pessoas que a gente quer junto, né? Ai, já esqueci aqui como é que ele colocou. Encontrar a separação de entes queridos, encontrar pessoas indesejáveis, a frustração de não conseguirmos o que a gente quer e também a dificuldade de manter o que a gente tem. Então, são fontes de sofrimento como seres humanos, né? Então é isso. Aí a gente passou agora, a gente está agora ciente de todo o espectro de experiências que podem nos ocorrer a depender do nosso karma. Doutorados em sofrimento. Certo? Isso aí é
a finalização da contemplação dos 4 pensamentos. Agora, o capítulo seguinte vai ser ótimo, né? Que a gente está vendo na próxima terça, a gente ainda não entre nele. Porque a gente vai... Eu quero pegar... Na próxima terça, a gente vai fazer a meditação desse reino, né? Do pensamento do sofrimento, né? Como a gente faz a contemplação. Lembra que ele sugere no final do capítulo, né? Como a gente contemplar. Então, a gente vai contemplar no próximo... Vai fazer a meditação. E aí, talvez fosse bom a gente ver algumas perguntas e respostas sobre esse tema. Eu vou selecionar uma... Só tem 2 no livro que a gente está vendo, né? Nos portões. Mas eu posso ver Para Abrir o Coração. Pode ser que tenha várias aqui interessantes. Eu posso trazer uma ou outra. Aí a gente, de repente, já pode começar o próximo capítulo. Tá certo? Na próxima terça. O próximo capítulo é como contemplar os 4 pensamentos. Mas antes dele dar ideia, como a gente já viu mais ou menos as sugestões dele no livro do Nondro, né? A cada pensamento ele dava uma contemplação conduzida, mas aqui a gente vai ver outros aspectos nesse capítulo aqui. Aí é interessante, certo? Ele dá uma visão geral primeiro da prática e depois ele fala especificamente como contemplar. Tá bem? Vocês estão gostando, apesar do sofrimento? Mas eu acho muito legal, assim, é a base, né? A gente cair um pouco na real, assim, né? A gente precisa entender a natureza, as 4 top verdades, lembra? O sofrimento existe, ele tem causas. Essas causas, esse sofrimento pode ser dissolvido e tem um caminho para isso. Então essa é a finalidade, da gente realmente compreender a natureza do sofrimento e as causas do sofrimento é muito importante. Para poder a gente entender a possibilidade da cessação do sofrimento. Se a gente não entender a possibilidade da cessação do sofrimento, não surge o caminho. O caminho só vai surgir se a gente entender a natureza do sofrimento e a natureza e a possibilidade, e como é que se dá a cessação do sofrimento. Aí a gente vai ter o pontapé realmente claro para entrar no caminho. Aí surge o nobre caminho óctuplo. Certo? Que é a 4ª nobre verdade do Buda. Tudo certo? Então vamos fazer uma dedicação rapidinho, porque a gente já estourou o nosso tempo aqui hoje. Desculpem aí, mas foi bom a gente encerrar aqui, porque aí a gente vai concluir, né? Tá bom? Vou fazer só aquela prece final. Que aí... Cadê ele? É aqui. Vou fazer só essa prece. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que das ondas revoltas e turbulentas do nascimento, velhice, doença e morte do oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi tanchesi pani tobnene pedranam panjeshim que ganati balon trupai si petsoledro adro warsho. Então, queridos, boa semana. Eu só reforço que se vocês quiserem aproveitar este momento para contemplar o texto Introdução ao Bardo, aí eu peço que quem tiver interesse, passa uma mensagem no Zap que eu mando. Se vocês não encontrarem, que eu já mandei outras vezes em outros momentos, mas uma introdução ao Bardo de Dudjom Rinpoche. Ou então, quem tem o livro, Conselhos do Meu Coração, do Dudjom Rinpoche, aqui tem o capítulo Introdução ao Bardo. Aí você vê os 6 bardos. É interessante a gente ver exatamente essa continuidade da consciência. E a gente se lembrar disso. Essa é a hora da gente se lembrar. Aí a coisa vai dando sentido, assim. Nossa prática vai ganhando sentido. Tá bom? Então, beijo, queridos. Obrigada, Flori. Boa semana, boa prática. Boa noite. Boa noite, Valma. Tchau, queridos.